Saber se você acha justo uma mulher que passou batom em uma estátua pegar 17 anos de prisão, enquanto estupradores, que você diz condenar, saem pela porta da frente com 8 anos de prisão. Mais uma vez, a extrema-direita pega um caso totalmente pensado do contexto para fazer a sua propaganda enganosa e disseminar fake news. É o que o Pavanato fez agora, porque ele pegou um caso totalmente fora do contexto. E qual é o contexto? O contexto é que o 8 de janeiro fez parte da trama de um golpe de Estado no Brasil. E aquelas pessoas que estavam ali depredando, né, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o STF, elas defecaram, inclusive, né? Eu acho que você viu essa cena da defecação ali em cima das estátuas, né? Você viu ali as mesas Defecou quebradas. 17 anos de prisão, estuprou 8. As mesas quebradas, as cadeiras quebradas. Você que viu tudo isso fez parte de um contexto, de uma grande trama golpista liderada por uma cúpula da qual o Bolsonaro era um dos líderes. Então, Lucas Pavanato, essa mulher não é uma inocente, tá? Que passou batom numa estrada. Ela é parte de uma trama, de uma quadrilha. Agora eu quero saber, você defende a depredação lá do patrimônio? Se você estivesse lá, eu não sei se você estava, gostaria de saber se você estava, se você apoiou, se você fez vídeo, se você foi na frente dos quartéis, se você fez parte desta trama golpista contra as instituições brasileiras, você concorda com aquela depredação toda do patrimônio? O MST tentou dar golpe de Estado? Não muda a pergunta. Ele tentou dar golpe de Estado? Você concorda com a depredação? Pergunta, você concorda com a depredação do patrimônio público que foi feita no dia 8 de janeiro? 8 de janeiro? Boa. Sim ou não? Vamos lá, vou falar aqui os absurdos aqui da vereadora. Primeiro que qualquer tipo de vandalismo, eu discordo. Da mesma forma que eu discordo dos vandalismos do MST, que já tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Você considera tentativa de golpe de Estado? Quando o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal? Não? Ah, tá. Então por que nesse caso sim? O MST nunca esteve envolvido em golpe de Estado. Esteve sim. Pesquisem aí, MST invadindo prédios públicos e vocês vão achar. Você quer que a gente pegue... Pode pesquisar. Pra pesquisar e colocar na TV? Não precisa. Não precisa, né? O MST, eu tenho Pesquisa aí, certeza por favor. absoluta que nunca teve nenhum inquérito de golpe de Estado que nem o Bolsonaro. É óbvio que não, o líder deles porque a teve. narrativa do golpe de E você não Estado... respondeu A até narrativa, agora. eu respondi, vandalismo tem que ser punido. O Boulos tinha que estar preso. Você não O apoiou Boulos tinha que estar preso. o 8 de janeiro? Você não apoiou? O quê? O que do 8 de janeiro? Quando teve o 8 de O vandalismo, janeiro, não? nas suas redes sociais você Não. condenou? Não apoiei vandalismo. Você condenou? Não apoiei vandalismo. Você condenou? Não apoiei. Você condenou o MST? Eu então quero saber. Então, beleza, deixa eu concluir agora minha resposta. Você perguntou, agora você escuta. Agora você escuta. Você acabou de defender aqui uma injustiça contra uma mãe de família. E agora você vai ouvir. O negócio é o seguinte: existe no direito, eu sei que talvez a vereadora desconheça um pouco, mas no direito existe um conceito chamado crime impossível. É aquele crime que ele não pode ser cometido, uma pessoa não pode ser punida por ele, porque ela não tem meios pra efetuá-lo. Os militantes, de acordo com o ministro da Defesa do governo Lula, do 8 de janeiro, eles não possuíam condições para executar um golpe de Estado. Ou seja, é um crime impossível. É um crime que não aconteceu. Então aquelas pessoas, elas poderiam ser julgadas no máximo por vandalismo, que é o que sempre deveria acontecer, e nem isso aconteceu nos casos do MST. Só que quando se trata do MST praticando vandalismo, Vossa Excelência defende. Eu repudio o vandalismo. Vossa Excelência defende. Vossa Excelência defende que, inclusive, uma mãe de família, porque ela pintou com batom, foi literalmente isso que ela fez, seja condenada a 17 anos de prisão, enquanto um estuprador fica 8 anos na cadeia, um assassino, um traficante. A senhora deveria ter vergonha. Aquelas pessoas inocentes. O Clériston, que morreu na cadeia e era inocente, a senhora é a favor? E o Clériston? Você é a favor da morte do Clériston? Você acha que o Estado fez... não é? Olha só, O Clériston foi... Deixa eu explicar o caso do Clériston, pra ver se você se conscientiza, bota a mão na consciência. As pessoas que estavam no 8 de janeiro, elas faziam parte de uma trama golpista. Tá, tiazinha com a cadeira de sol, ela era uma golpista. Mas o ministro do STF que passa da lei, ele não é golpista. Vocês fazem tanta lavagem cerebral nas pessoas que elas são capazes de participar de uma trama golpista e de depredar todas as instituições lá em Brasília. É impressionante como vocês têm uma capacidade de manipulação a ponto do Bolsonaro simplesmente liderar essas pessoas que estavam na frente dos quartéis,
fizeram bloqueios nas estradas. Inclusive, a pessoa, o vereador que você trabalhava na época, o Holliday, ele estava em um desses protestos, né? Porque, inclusive, nós denunciamos isso. E o que a PGR disse disso aí? O Ministério Público, o que ele disse? Não, nós fizemos a denúncia, tem o vídeo. A Polícia Federal averigou o que ela disse? Inclusive, porque ele teve uma desculpa de que ele estava lá no trânsito. Sim. Tá? Porém, ele E a Polícia Federal concordou. Porém, ele estava... mas ele estava lá então, pronto, meio que então você tá mentindo. Quem fala que é contra fake news, trouxe uma fake news. Eu não estou mentindo. Tá. Você trabalhava pra ele e você sabe que ele estava lá e que ele fez vídeo. Depois ele apagou o vídeo das redes sociais. Ele estava preso no trânsito. Estou aqui, porque os caminhoneiros pararam o trânsito. De caminhoneiros. Tipo assim, não falando contra, falando a favor do protesto de caminhoneiros. Poxa, porque vocês... Mas ter protesto é errado? Protesto é errado? Vocês estavam... o protesto era pra quê? Pra não reconhecer a legitimidade do resultado das eleições. Porque o Bolsonaro inventou com a sua quadrilha, inventou que as eleições eram fraudadas. Ele construiu uma narrativa de fraude eleitoral pra justificar um golpe de Estado. Você é a favor da inelegibilidade do Bolsonaro? Completamente. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, ele se apropriou de um cargo público de presidente da República para convocar uma reunião com os embaixadores, uma reunião Olha só, um presidente convocou uma reunião com embaixadores. Uma reunião com embaixadores que fez o quê? Inventou. E quando a Dilma fez isso? E quando a Dilma convocou? A gente tá falando aqui de Bolsonaro. E eu tô falando de Dilma, eu falo do que eu quiser. Então fala o que você quer. O que eu quero falar é o seguinte, a Dilma, ela convocou uma reunião com embaixadores pra dizer que impeachment era golpe e nem por isso ela ficou inelegível. Aliás, a Dilma sofreu impeachment, ela devia ficar inelegível de acordo com a lei e não ficou. A Dilma não falou nenhuma fake news, tá? Ah, não? Agora, o Bolsonaro... tá na Constituição. Impeachment é constitucional, querida. O Bolsonaro, sabe o que ele fez? Aliás, vocês estão pedindo minha cassação? Olha só. Vocês não estão pedindo minha cassação? Olha o que o Bolsonaro inventou. Ele inventou... E vocês estão fazendo um golpe contra mim? Que teve um código de fonte nas urnas eletrônicas que foi sequestrado por um hacker. E aí, baseado nisso, ele simplesmente disseminou que as urnas eletrônicas no Brasil, elas estavam fraudadas. E baseado nessa suposta fraude inventada pelo Bolsonaro e pela sua quadrilha... É que eles foram construindo uma narrativa que tinha que dar um golpe de Estado. E o 8 de janeiro é parte desse golpe, porque o que aconteceu no 8 de janeiro? Tem muitas provas. Cita aí. Eu vou citar. Qual áudio do Bolsonaro? Tem 47... Qual print do Bolsonaro? Qual vídeo do Bolsonaro? Qual assinatura do Bolsonaro? Posso citar as provas? Não tem. Concluir, peraí. Posso citar as provas? Vai lá. Olha só. É uma série de provas que estão presentes, tanto no relatório da Polícia Federal, quanto... na denúncia da PGR, eu vou citar algumas delas. Tem 47 depoimentos de policiais federais, de policiais rodoviários federais, dizendo que foram orientados pela cúpula dessa Polícia Rodoviária Federal, que era o Silvinei, o presidente, o responsável na época, para impedir pessoas de votarem no Nordeste, porque a maioria das pessoas do Nordeste iam votar no Lula. Eles fizeram um estudo, inclusive, através da Marília, lá da Polícia Federal, para ver quais eram as urnas e os locais de votação que o Lula ia ter mais voto. E fizeram bloqueio de rodovias para as pessoas, para impedir as pessoas de votarem. Também tem um caderno de anotações do general Heleno, com a trama golpista. Também tem a impressão de vários documentos de preparação do golpe, que foram impressos, sabe aonde? Lá no próprio Palácio do Planalto. E também tem documentos físicos que, inclusive, a própria minuta do golpe na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu citei só algumas das provas que estão no relatório. E essas provas são irrefutáveis. Mas vocês vão ter o direito de defesa. Vocês vão fazer o vitimismo de vocês. Tem o direito de defesa? Claro, vai ter o direito de defesa. O processo está correndo dentro da legalidade. Tá bom. E tá aí, na legalidade? Claro. Então eu vou citar algumas coisas aqui. Posso citar? Vamos lá. Primeiro, vocês não viram ela citar nenhum áudio, nenhum print do Bolsonaro, nenhuma assinatura dele, nenhum vídeo. Diferente do caso do Lula, que tinha uma assinatura rasurada no documento do Triplex, mesmo assim ele foi solto, porque teoricamente ele não foi julgado no lugar certo, olha só. Você não tem nenhum desses fatos relacionando ao Bolsonaro, ou seja, você não citou nenhuma prova que envolva diretamente o Bolsonaro, nenhuma tentativa de golpe. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a delação do Mauro Cid, ele chegou a ser ameaçado durante a delação. Caso ele não falasse o que eles esperavam que ele falasse,
ele teria a família presa. Isso é coerção. Isso é tortura, né? Vocês defenderam pro Lula, que os delatores ficarem presos, no caso do Lula, era tortura. Agora, um juiz ameaçar o delator, no caso do Bolsonaro, não é tortura. Aí você vê que a lógica deles muda conforme a conveniência. Aí você tem o último caso aqui. É muito estranho, né? Que o Alexandre de Moraes, ele não quer que o caso seja julgado pelo plenário, mas ele quer que seja julgado pela primeira turma. Ele não quer submeter. É interessante também que o Alexandre de Moraes, ele é supostamente uma das vítimas, não é? O Alexandre de Moraes, no caso lá, não é supostamente uma das vítimas? Quase foi assassinado pelo seu quase foi, claro. ex-presidente Bolsonaro. O táxi não deu certo. Quase isso aí foi é assassinado. por conta de um táxi. Porque eles abortaram. Não, deixa eu terminar. Isso, porque o táxi não veio. Eles abortaram. Caraca, que golpes. Eles abortaram o plano do assassinato do Alexandre de Moraes. Ele é uma das vítimas. Ele é uma das vítimas. Ele é uma das vítimas. É certo a vítima ser o juiz também? Olha, é certo a vítima ser o juiz e o investigador? É certo. Ah, por quê? É certo, porque vários juízes no Brasil são ameaçados e não deixam de julgar o processo. Então o Alexandre de Moraes é imparcial no processo? Imparcial. Ele é? Sim. Mesmo sendo vítima? Ele não tem raiva de quem queria matar ele, supostamente? Juristas que foram consultados já disseram que é plenamente dentro... Pera, calma aí que eu vou lembrar. Vamos lá. O nome dele me fugiu, mas ele é um jurista renomado. Fala aí o do PT lá, o Cacai. Renomado. Você deve até saber, porque você já viu o vídeo, tá? Porque você não é bobo nem nada. Quer me dar um copo d'água? Mas eu queria te fazer uma pergunta você não sente mal, não? Saber que tem pais de família inocentes que... Que pai de família inocente? Uma mulher que passou um batom, ela tem que ficar 17 anos? A mulher que era golpista? Golpista, passou um batom? Destruiu. Caraca, olha isso, gente. Que queria dar um golpe de Estado? O Boulos tranquilo. Se tivesse dado certo o golpezinho de vocês, sabe o que teria acontecido, Pavanato? Nós da esquerda, estaríamos o quê? Nos porões da nova ditadura bolsonarista, da qual você faria parte. Você é comunista, né? Com certeza eu sou comunista. E o que o comunismo fez com os opositores? O comunismo defende a igualdade. Defende. O comunismo defende a igualdade. Mas ou seja, ela não. A ditadura ia me perseguir, mas se fosse perseguir a direita, no caso do comunismo, ela defende. Se o Bolsonaro é tão inocente que nem que você fala dele, por que ele tá pedindo anistia? Por que uma pessoa inocente pede anistia? Responda Porque isso. você tem um Estado autoritário e persecutório que tá perseguindo ele, um juiz sendo ao mesmo tempo investigador, vítima e juiz do caso. Isso compromete totalmente o processo. Porque você tem uma pessoa sendo ameaçada durante uma delação. Porque você não tem nenhuma prova que associe ele diretamente ao crime. E mesmo assim, o Gonê, na peça ficcional que ele escreveu, diz que o Bolsonaro queria a morte do Lula. Mas ele não cita... Ele disse que o Bolsonaro queria a morte do Lula. Ele não cita uma prova disso. Não cita uma prova. Não tem nada. Ele simplesmente inventou. Então, se você lê Crônicas de Nárnia, se você lê Chapeuzinho Vermelho, tem mais utilidade pra sua vida do que ler essa peça ficcional do Ministério Público. Dia 15 de dezembro de 2022. 15 de dezembro de 2022, o plano de assassinato, o plano que tinha nome, inclusive, punhal verde e amarelo, o plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes foi abortado. Isso tem prova, tá? Tem documentos. Qual documento com prova que o Bolsonaro autorizou isso? Todo o caderninho lá do general Heleno tá lá cheio de provas. Tem alguma assinatura do Bolsonaro, alguma coisa? Alguma autorização, um vídeo, um áudio? Ele planejou tudo isso e não teve nada. Não, é que ele não planejou sozinho, né? Ele tem uma quadrilha. Uma quadrilha do general Heleno, do Braga Neto. Até agora, o que você tá trazendo aqui... Aliás, a única coisa que no máximo isso comprova é que tinham pessoas que queriam acabar com o governo e que o Bolsonaro não fez. É isso. Você tá citando que tinha pessoas ao redor do governo que queriam um golpe, mas o Bolsonaro não fez, por motivos óbvios. Ele até saiu do país. Inclusive, no 8 de janeiro, ele nem tava no país. Ele não tinha como ser responsável por um golpe que ele não estava. Ele saiu do país pra se esconder, né? Pra, tipo, ter um álibi. Mas, na verdade, ele já tinha arquitetado até porque não é normal as pessoas tirarem férias fora do país. Olha só. No dia 7 de dezembro de 2022, o Bolsonaro fez uma reunião com todas as Forças Armadas pra poder mostrar a minuta do golpe. A minuta que ia fazer com que as eleições... Que fosse deposto Lula e que tivesse convocação de novas eleições. E só não teve golpe porque não teve consenso nas Forças Armadas. Porque só o ministro... O comandante da Marinha foi a favor, o restante foi contra. Então o Bolsonaro ficou com medo
né, se acovardou, né? Porque é típico de uma pessoa que comete um monte de crime e depois pede anistia, coitadinho, né? Se vitimiza, ele quer se passar de vítima pra sociedade agora, que tá sendo vitimizado, que tá sendo massacrado, mas na verdade ele é o grande arquiteto de um golpe de Estado violento, porque queria matar os seus opositores e queria, sim, a partir do 8 de janeiro, provocar que as Forças Armadas intervissem pra poder dar o golpe de Estado. Então, o que aconteceu... Qual que é a prova disso, de que o Bolsonaro teve essa reunião? Vamos ver se você sabe. Eu sei. A suposta prova. Tá nos autos, né? A prova é uma mensagem que uma pessoa mandou pra outra pessoa dizendo que o Bolsonaro estava em uma reunião importante. É isso. Olha só, essa já prova. que você quer falar de prova... Olha que prova. Meu Deus, isso provou o conteúdo. E outra coisa, ainda que existisse realmente essa discussão, o plano... Não, deixa eu falar agora, vereador, escuta. O plano, ele previa o quê? Sabe o que o plano previa? Sei. Sabe? Você acha que é possível um golpe, um golpista, sei lá, o Maduro, ele dá um golpe. Ele submete ao Congresso, inclusive com pessoas de esquerda, pra votar se concordam ou não com o golpe? Isso é um golpe? Depois que ele já... Isso é golpe ou não? Não, mas olha só, era bem arquitetado a coisa. Depois que ele vai envolver as Forças Armadas, depois que ele vai prender o Alexandre de Moraes... Você não respondeu a minha pergunta, é simples. O golpista, ele submete ao Congresso pra oposição votar o golpe dele ou não? Ele pode fazer isso. Ele vai perder, né? Pode fazer porque isso. Porque você tem oposição? Faz sentido? Bolsonaro poderia ganhar a maioria. Mas, mas aí é o Congresso votando. Mas o Bolsonaro, olha então, só... Então pronto, ainda que fosse um golpe, ainda que tivesse um plano de supostamente golpe... Tem golpes com a ajuda do Congresso Nacional. Esse plano que ela tá falando aqui, que não tem prova nenhuma de ligação com o Bolsonaro, ele previa que ele fosse submetido ao Congresso, com pessoas de esquerda, e usando o artigo constitucional. Então o presidente da República, ainda que existisse e não existe prova, ele não poderia nem mesmo discutir um artigo constitucional que submete uma questão que tá na Constituição ao Congresso Nacional. Golpe convocando o Congresso? O golpe... E o Maduro, deu golpe ou não? Deixa eu te falar, o golpe era a deposição do Lula e a convocação de novas eleições. O golpe era não reconhecer a legitimidade das urnas. Estado de defesa. O golpe... Estado de defesa, defesa do quê? Tá na Constituição. Você acha, então, que as eleições foram fraudadas? Eu não disse isso? Oxi. Ué, por que tem disse isso? Por que tem o Estado de defesa? Defender do quê? Eu quero saber agora. De defender do quê? Não, isso aí é a discussão deles, não é minha. Não, você defende o ponto é, isso é crime. É crime discutir Estado de defesa? Aliás, eu queria te dizer que até hoje, vocês bolsonaristas, até hoje dizem que as eleições foram fraudadas. Eu quero te perguntar, você acha que as eleições foram fraudadas? Bom, depende do que você entende por fraude. Eu acho que as eleições não foram imparciais. Porque a partir do momento que você tem o TSE tirando do ar campanha de televisão somente do Bolsonaro, a partir do momento que você tem um meio político impossibilitado de falar o que pensa, pra mim essa eleição já deixou de ser imparcial. Ela passou a ser parcial. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.